Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de Deuteronômio. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 19, os israelitas deveriam separar 3 cidades de refúgio para pessoas acusadas de matar alguém. Isso porque a leste do Rio Jordão já tinham sido separadas uma cidade no território da tribo de Ruben, uma cidade no território da tribo de Gade e outra no território da meia tribo de Manassés. Para as outras 9 tribos e meia, que habitariam a oeste do Rio Jordão, em Canaã, mais 3 cidades deveriam ser separadas. Essas cidades deveriam ter localização estratégica, de modo a facilitar o acesso a qualquer pessoa que estivesse em qualquer parte da terra. Versículos 4 a 5 do capítulo 19. A lei do homicídio não intencional foi dada pela primeira vez em Êxodo 21, versículo 13, e então mais plenamente em Números 35, dos versículos 6 até o 28. Esta passagem reitera algumas questões levantadas em Números. Outros regulamentos foram acrescentados, como a disposição para a construção de estradas de acesso até a cidade de refúgio. Além disso, esta passagem especifica 3 cidades de refúgio adicionais na terra de Canaã, se o território da nação de Israel fosse muito ampliado. Mas tanto Números quanto Deuteronômio deixam claro que um homem culpado de assassinato premeditado deveria morrer. A pena de morte, pois, estava bem fundamentada, não como um desrespeito pela vida, mas como um intenso respeito pela vida da vítima inocente feita à imagem de Deus. Versículo 6 do capítulo 19. A vingança por homicídio era permitida e autorizada por lei, mas apenas para o homicídio doloso, com intenção de matar, e não para o homicídio acidental. Versículos 11 e 12 do capítulo 19. Para o assassino não poderia haver refúgio ou segurança. Os anciãos, que eram pessoas que desfrutavam de prestígio, quer pela família, quer pelas qualidades, eles constituíam a autoridade local em questões judiciais e até comerciais. Versículo 14 do capítulo 19. Para impedir invasões e furto de terras, o Senhor deixou a ordem, a lei, para que não se removessem as pedras que serviam como demarcação dos limites das terras. Versículos 15 a 20 do capítulo 19. Para ajudar a evitar o erro judicial, a lei requeria os depoimentos de 2 ou 3 testemunhas. Quando o falso testemunho era detectado, a testemunha falsa devia receber a mesma punição que a pessoa falsamente acusada receberia. Na jurisprudência do Antigo Oriente, era grande a responsabilidade do juiz. Ele não comparava simplesmente um delito com uma lei específica para então proferir seu veredito. Pelo contrário, ele comparava um caso com os princípios da lei e com casos típicos e dava uma decisão em consonância com a justiça e a equidade. A investigação tinha que ser completa. Versículo 21 do capítulo 19. Chamada de lei de talião ou lei da retaliação, o princípio declarado aqui é que o castigo do crime deve corresponder ao delito cometido. Aqui era uma punição contra o perjúrio e não uma permissão para a vingança. Era garantia de justiça que equiparava o castigo à ofensa. Esta punição era cobrada com uma avaliação monetária da parte lesada. Agora nós vamos estudar o capítulo 20. Dos versículos 1 a 4 do capítulo 20, Deuteronômio dá atenção especial ao tipo de guerra chamado de Guerra Santa. Primeiramente dirigida contra as nações cananeias, algumas formas de batalha podiam ser travadas em regiões mais distantes e ainda serem chamadas de Guerra Santa. Os inimigos aqui requeridos eram de cidades distantes. A referência ao Senhor como líder na batalha é provavelmente uma alusão à Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus com o seu povo, uma vez que os sacerdotes a tivessem levado com eles. Versículos 5 a 8 do capítulo 20. Israel tinha um exército recrutado, mas a lei do alistamento não era rígida e inflexível, revelava sensibilidade por necessidades e sentimentos humanos. Elas também ilustravam um princípio que diz que qualquer homem cujo coração não estivesse firme na luta não deveria estar presente. Versículos 10 e 11 do capítulo 20. Cidades localizadas fora da área prometida a Israel como herança podiam ser abordadas como uma proposta de paz, pela qual se subentendem termos de rendição, embora outras cidades não pudessem ter tal tratamento. Todavia, mesmo as cidades que se rendessem pacificamente deveriam ser escravizadas, como aconteceu quando Josué derrotou os gibeonitas. Versículos 12 a 15 do capítulo 20. Qualquer cidade que não se rendesse podia ser saqueada e seus moradores podiam ser mortos ou tomados como prisioneiros de guerra. O tratamento concedido a essas cidades distantes
pressupõe algum tipo de provocação a Israel e não um aparente desejo imperialista de Israel. A famosa campanha de Davi contra a cidade amonita de Rabá é um caso desse tipo. Versículos 16 a 18 do capítulo 20. Todo ser vivo nas cidades que Israel receberia como herança devia ser destruído totalmente. Isso estava de acordo com a ordem de Deus e com o que já tinha sido executado na Transjordânia. Essas medidas severas eram para impedir a possibilidade de que os habitantes de Canaã pudessem ensinar Israel as suas abominações, e assim Israel viesse a pecar contra o Senhor. Versículos 19 e 20 do capítulo 20. Essa estipulação limitava a destruição desregrada dos recursos naturais. Uma das bênçãos, segundo a aliança de Deus com Israel, era que os filhos de Israel gozassem do fruto da terra que Deus lhes havia dado. Agora nós vamos estudar o capítulo 21. Versículos 1 a 3 do capítulo 21, o senso de solidariedade entre o povo de Deus passa para primeiro plano, no caso de uma pessoa anônima que matou alguém sem que houvesse testemunhas. Então, a cidade mais próxima do local seria admitida como tendo abrigado o criminoso. Pode parecer injusto, entretanto, a probabilidade do assassino ser da cidade mais próxima naqueles dias de viagem difícil era alta. Versículo 4 do capítulo 21. A novilha era desnucada, era uma execução cerimonial, inseria-se uma faca na nuca da novilha. A morte substitutiva da novilha prenuncia a morte de Cristo, como uma satisfação pelos pecados, sejam conhecidos ou desconhecidos, cometidos pelo povo de Deus. Versículos 5 a 7 do capítulo 21. Havia um ritual para absolver a comunidade do pecado. Uma novilha que não tinha sido presa ao jugo era morta enquanto o juramento dos anciãos da cidade mais próxima era feito, deixando um simbolismo claro. A novilha morria como um símbolo do assassino que deveria morrer. A terra devia ser expurgada de culpa séria. Versículos 8 a 9 do capítulo 21. O testemunho das autoridades de que o povo de sua cidade não tinha cometido nem testemunhado o homicídio era seguido por uma súplica premente ao Senhor para que ele não imputasse ao povo coletivamente a culpa por algo que um deles tinha feito. Versículos 10 e 14 do capítulo 21. O fato de mulheres prisioneiras de guerra serem tomadas como esposas por Israel não sanciona a prática. A lei aqui tinha um propósito de proteger a mulher nesse caso. Isso era para mulheres que viviam fora da Palestina, fora de Canaã, pois as de Canaã deveriam ser aniquiladas. A mulher prisioneira de guerra que tivesse sido tomada por esposa deveria ser considerada uma igual, tendo permissão para mostrar sua humilhação ao rapar a cabeça e cortar as unhas e prantear seu pai e sua mãe durante o mês inteiro. Esses atos de purificação simbolizavam sua remoção do estado de escrava. O mês de luto era para lhe dar tempo de refazer-se no seu íntimo e também testar a sinceridade do amor do homem israelita. Só então o homem poderia reivindicá-la como sua mulher. No caso de divórcio, uma proteção adicional lhe era conferida. O vínculo matrimonial podia ser rompido, mas o homem não podia tratar a mulher como escrava. Versículos 15 a 17 do capítulo 21. Esta lei regulava a prática da poligamia, sem, contudo, endossá-la. Embora Israel fosse o povo escolhido e devesse viver à altura de sua relação especial, refletindo a glória e justiça do Senhor, frequentemente este não era o caso. A lei, em alguns casos, tinha o propósito de garantir que um povo imperfeito fosse mantido dentro de certos limites morais e sociais. A lei prescrevia que o primogênito de um homem, mesmo que fosse filho da esposa não amada, deveria manter seus direitos de primogenitura e não passar para o filho da esposa mais amada. Versículos 18 a 21 do capítulo 21. Aqui não está em vista a desobediência banal dos filhos, mas a rebelião contínua e sistemática e o pecado profundo e crônico. Embora as palavras contumaz e rebelde não tenham sido precisamente definidas, no versículo 20, esse filho é chamado de dissoluto e beberrão. Em tais casos, os seus próprios pais não deviam proteger seus filhos. A pena de morte pode parecer excessivamente severa, porém, a rebeldia contra os pais feriu o mandamento de honrar mãe e pai. Deus colocou os pais como representantes de sua autoridade, e por essa razão, mostrar desobediência aos pais era mostrar desobediência ao Senhor. Versículos 22 e 23 do capítulo 21. O enforcamento, como um método de execução, não é mencionado no Antigo Testamento. A prática aqui em vista é a exposição do cadáver de um criminoso ou de um inimigo. Essa horrenda exposição, que simbolizava a maldição divina, não podia continuar por mais de um dia. Este versículo motivou
o pedido dos fariseus de ter o corpo de Jesus retirado da cruz antes do cair da noite. Então, encerramos o estudo dos capítulos 19 a 21 do livro de Deuteronômio.